Gravando. Alex, take 1. Alex, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a trajetória primeiro do seu pai no futebol. Quem foi o seu pai, qual era o posicionamento dele e qual a importância dele no futebol local maringaense? Bom, obrigado pela oportunidade. Bom, falar um pouquinho do meu pai, eu sou até... Não sei se você é a pessoa ideal para falar dele por ser filho dele, né? Mas foi uma pessoa assim que sempre me inspirou, né? E eu acho que começou ali o meu trajeto também, né? Eu acho que meu pai fez uma trajetória muito bonita dentro do futebol nacional, né? Foi tricampeão no Goiás, né? Tem a sua identidade aqui dentro da nossa cidade de Maringá, foi campeão em 77, fez com que criasse um legado, né? Uma história bonita aqui na cidade de Maringá, fez com que despertasse aí o interesse pelo futebol, né? Criasse algo interessante que marcou a cidade, né? Pelo lado esportivo, pelo lado do Grêmio de Maringá na época. Eu começo também no Grêmio de Maringá, né? Então, uma história bonita aí que eu ia precisar de alguns capítulos aqui para ficar falando de tudo. Fala sobre o apelido que ele acabou ganhando. Por que ele recebeu esse apelido? Então, eu já era nascido, né? Eu nasci em 77, então foi logo no ano que ele foi campeão aqui pelo Maringá. Só depois, pelo Grêmio, né? Só depois que eu fiquei sabendo do apelido dele, né? Porque o pessoal chamava ele de Wilson Capeta, Wilson Capetinha e tal, tudo, né? Então, naquela época eu pensava, né? Pô, de bonzinho meu pai não tem nada, né? Porque o Wilson Capetinha, então, não parava de correr, né? Chegava firme, né? Então, eu acho que foi aí que criou esse Capetinha aí, né? Endiabrado, um cara que... como que eu posso dizer? Não parava de correr, era infernizado. Então, acho que foi por isso que criou esse apelido aí, né? Quais lembranças? Miguel, só um pouquinho. Alex, você poderia evitar um pouquinho de bater nessa... Tá. Mas na empolgação. Talvez você até refizesse essas duas, porque ficou bastante alto. Vamos pegar então novamente, o Alex, você falar um pouquinho para nós da onde que veio esse apelido do seu pai, né? Wilson Capeta ou Capetinha. Comenta para nós sobre este apelido. Bom, o apelido eu acho que mostrou aí que não era nenhum bonzinho, né? Meu pai era um cara assim muito dedicado, né? E não parava de correr, era um cara assim que jogava bastante firme, de vez em quando até demais. Não que ele fosse um atleta assim desleal, mas gostava de dar uma pegadinha no atleta adversário. Sempre queria correr mais que os outros, né? Então, eu acho que veio daí o apelido dele de Capetinha, né? Quais lembranças? Claro, você nasceu em 1977, mas quais lembranças o seu pai contava para vocês depois daquele campeonato em que o Grêmio de Esportes Maringá saiu vitorioso? Não começou bem, foi para a repescagem, mas depois se recompôs e saiu vitorioso do estadual de 77. Bom, eu não lembro, por ter nascido no ano, né? Então, assim, sempre depois disso vinha, né, os agradecimentos, as parabenizações. Então, ele sempre fala assim que tinha um elenco, que tinha um grupo assim muito bom, muito forte, né? E aí ele fala todos os atletas que passaram, os amigos que ficaram, né? Então, eu acho que a equipe ao todo, ela era muito forte, né? E a gente vê aí muitos atletas com parâmetros nacionais, né? E, inclusive até foram chamados para a seleção, alguma coisa assim. Então, ele fala muito da equipe ao todo, né? Muitos atletas que eram, hoje a gente pode falar, diferenciado, né? E que ele gostou muito de fazer parte desse grupo, né? Hoje, de vez em quando, ele ainda revê os amigos, então você vê ali que criou uma família, né, naquela época. E isso
foi deixado um legado, né? Eu acho que foi muito, muito legal. Legal. A sua história, Alex, você começa na categoria de base do Grêmio. Como é que você se projeta a partir daquele momento? Conta um pouquinho desse início da sua carreira, logicamente inspirado pelo seu pai, né? Mas conta um pouquinho do início da sua carreira. Bom, foi bem pequeno mesmo, né? Então, por ter o pai que também era atleta, então isso fez com que automaticamente criasse estímulos, né? Para que eu gostasse daquele clima ali, né? De jogo, estádio cheio, me levava para os jogos, então eu entrava ali como gandulinha, ou entrava junto com os atletas, então aquele estímulo, por um lado, foi extremamente importante, né? Foi deixando algo, pô, também quero estar aqui, né? Também quero jogar, eu também quero... E esse estímulo acho que foi muito importante para mim na minha carreira, né? Então, naquela época só existia o Grêmio de Maringá como equipe de base, né? Tinha algumas escolinhas boas aqui na cidade, porém eu comecei com o salão, jogava ali pelo SESI e tal, tudo, alguns jogos, jogava na escola, e aí eu comecei a frequentar o... Eu lembro que eu fui até assim, nem era para fazer uma avaliação, eu cheguei lá, se eu não me engano, na época era na ABB, o Grêminho estava jogando com uma outra escolinha, faltou lá um menino, e aí ele já, pô, o treinador era amigo do meu pai, falou, não, vamos pôr o menino aí e tal, tudo. Eu lembro que eu ainda estava de All-Star ainda, e joguei de All-Star. Então ali foi o meu jogo e a minha avaliação, né? E aí acabou o jogo, teve mais um jogo depois, que foi de uma categoria acima, que eu era ainda pré-mirim, mirim, aí tinha o juvenil, aí joguei também no juvenil, aí falou, ó, semana que vem você já começa a treinar já com a equipe, né? E aí começa a minha trajetória dentro da equipe da base do Grêminho, né? Então eu fiquei praticamente de 4 a 5 anos ali, até ser chamado, né, ser escolhido pelo professor do Japão. E ali começa a minha trajetória, né, fora do país, né? Saindo com 15 para 16 anos. Foram 3 anos, né, de aprendizado, escola, morar sozinho, colégio interno, né, regras extremamente rígidas. Isso no Japão. Isso no Japão. Chegou no Japão em que ano, Alex? Eu cheguei em 94. 94. Cheguei em 94, fiquei em 94, 95, 96 na escola, me formo a formatura lá é geralmente em março, né, do ano seguinte, que foi 97 já, né? Foi um ano antes eu já tinha ido fazer algumas avaliações em equipes da Japan League. Passei, e aí eu já faço um pré-contrato para quando eu me formo, para quando eu me formar eu já estaria ingressando aí no primeiro clube profissional aí, que era o Shimizu, né? E aí começa toda a minha carreira lá no Japão, né? Foram mais de 18 anos jogando profissional. Joguei também na Europa, no Red Bull da Áustria, né? Mas aí, como em 2001 eu me naturalizo japonês, né? Então começa aí a minha trajetória também como cidadão japonês, né? E aí tem uma história interessante, porque você joga na Copa do Mundo Sim. pelo Japão. Sim. Como é que foi isso? Pra quem tava de fora, extremamente... Caramba, que japonês neguinho aí. Moreninho, do cabelo pichain, né, meu? Então, assim, extremamente... Não existe, né? Então, até quando chegava na alfândega, né? A gente ia jogar fora, tal, tudo. Eu com aquele passaporte vermelho mostrava assim, eles olhavam o passaporte, olhavam pra minha cara assim, mas, caramba, você é japonês mesmo? Naturalizado, mas sou, né? Então, isso fez também que criasse, eu creio, algo diferente, algo novo, algo que, né? Porque eles viam eu assim, as minhas entrevistas eram todas em japonês,
Então eles me viam assim e tal, e quando eu começava a falar em japonês, eles falavam, mas como que ele sabe falar, né? Aí eles estudavam um pouco a minha trajetória, né? Que eu tinha chegado em Japão, tal, tinha estudado, aí tinha... Então o Japão, eles me têm como um atleta que foi formado lá dentro. Eles me formaram, né? Trouxeram para a escola, ficou 3 anos, aí tive a oportunidade de me profissionalizar, aí a minha carreira praticamente foi quase toda no Japão, né? E houve uma rejeição dos brasileiros que te queriam ver na seleção brasileira? Você se lembra de algo assim ou pelo contrário? Não, eu acho que até pelo contrário, né? Nunca fui cogitado de ir para a seleção já era bem representada pelos atletas que estavam, na época eu acho que era até Serginho, Roberto Carlos, então assim, quem é Alex perto desses atletas, né? Então eu estava do outro lado do mundo, jogando num campeonato que não é tão visto, né, mundialmente, e acho que não tinha muito esse espaço para mim. Eu estava construindo a minha carreira lá fora, né? Já tinha conquistado meu espaço lá dentro do Japão, uma história que ela estava começando, né, a ser criada ali. Então, eu falo assim, pelo contrário, porque assim, muitos brasileiros que iam para o Japão para trabalhar lá, muitos me parabenizavam, né? Você está me representando, né? Muitos deles descendentes de japoneses, né? Então, a gente, como o Zico foi também um precursor disso, né? De criar uma boa imagem, de ter pessoas ou brasileiros que são exemplo lá fora, né? Não só do atleta ou aquele que né, faz algum erro, alguma coisa, mas de alguém que vai lá e fala, não, o brasileiro é fogo, né? É diferente, tem aquele brasileiro ali que faz a diferença lá fora. E eu acho que isso foi importante, porque essas pessoas sempre vinham e falavam, obrigado, o cara foi lá me parabenizar, tal, por você. Eu falei, eu nem conheço você, né? Então, eu criei até esse tipo se tornei bem perto, assim, até dos descendentes, né, brasileiros, descendentes que que vão, né, pro Japão. Hoje no Japão, acho que a maior comunidade estrangeira no Japão, acho que é de brasileiros. Se não for, perde aí um pouquinho para a China ou Vietnã, mas está ali entre os 3, né? Então, foi bem legal, porque eu só estava fazendo algo que eu gostava, né? Algo que, né, sentia prazer, algo que eu ainda estava sendo remunerado, era minha profissão, e indiretamente ajudava também essas pessoas, né? As pessoas que estavam querendo levar brasileiros para lá, né? E de alguma maneira já tinham uma boa imagem, né, do brasileiro que vai para lá, que está trabalhando, que está, né? Então, foi bem legal. Você encerra a sua carreira e você já volta para Maringá. Como é que é essa etapa do final da sua carreira profissional? Bom, foram, né, como eu disse, mais de 18 anos, né, jogando por equipes japonesas. Joguei um ano no Red Bull. Aí depois de tanto tempo eu falei, eu quero voltar para minha cidade lá, vamos ver se ainda tem uma canjinha para... Porque assim, ainda não tinha jogado muito assim perto dos meus pais, né? Muitas vezes levava eles para o Japão, eles viam alguns jogos, mas não era, né? Então eu falei, voltar para minha cidade, vamos ver lá se a gente vai ter alguma oportunidade de poder ainda estar jogando, né? Então eu volto com praticamente 37 para 38 anos, já já bem experiente, né? E aí eu tenho a oportunidade de jogar pelo Maringá. Depois, no segundo semestre, eu jogo pelo Grêmio, né? O time que me deu a oportunidade. Então, era uma maneira também de retribuir, né? Tem muito disso do japonês, né? De sempre retribuir aquilo que foi dado, né? Então, já era uma coisa minha, né? Então, mas Alex, geralmente no ano que eu voltei, por já ter jogado Copa do Mundo, né? Por ter o nome mundialmente conhecido, mas caramba, por que você vai jogar no Grêmio de Maringá, né? Que está na 3ª divisão, tal, tudo. Então, tem coisas que o dinheiro não compra, né? E tem coisas que você precisa estar ali, você precisa estar fazendo, né? Porque se não tivesse Grêmio de Maringá também não tinha Alex, não tinha Japão, não tinha essa história, né? Então,
a minha retribuição era voltar a jogar pelo clube, né? Fazer a minha parte novamente, né? Eu acho que eu creio que pude retribuir a isso, né? Então, em 2015 eu jogo pelo Maringá, depois eu jogo pelo Grêmio. Aí 2016, quando era para me aposentar mesmo, ainda vem a proposta do PSTC, já com 38 para 39. Aí mesmo assim, um fominha aqui, né? Ainda joga ainda pelo PSTC, que era um elenco só de molecada. A gente, né, era com o intuito mesmo de levar um cara experiente, né, para dar uma rodada para a molecada, né, para mostrar que, pô, o pessoal ainda está querendo, né. Olha, vocês precisam correr mais que o tiozinho ali, porque olha, ele está querendo. Então era algo mais ou menos desse, né, joguei, né, a gente foi para a semifinal contra o Curitiba, né, a gente tira o J. Malucelli, que estava muito bem no campeonato. Depois de ter perdido em casa de 3-0, a gente volta para Curitiba, ganha de 3-0, e leva para os pênaltis, passa, e aí joga com o Coxa. Então, assim, foi muito legal, porque apesar do futebol, eu já estava pensando já que a minha carreira ela já estava se finalizando, né? Então, ali eu já tinha noção de como era um clube aqui na cidade, né? Então, claro que um clube japonês é muito bem estruturado, é muito bem organizado, tal, tudo. E aqui eu vi um pouquinho da realidade um pouquinho diferente, né? Eu pude sentir e, opa, a gente precisa fazer algo diferente na nossa cidade, melhorar algumas coisas, ó. E aí começa com que eu aposento, né? Pendura aí as chuteiras. E aí eu começo com um projeto que é o do Instituto Alex Santos, né? Eu vou retribuir aí o que foi me dado lá atrás, né? Que quando eu tinha lá os meus 15 para 16 anos eu tive uma oportunidade, e por que não agora fazer com que essa molecada agora também possa ter, né? Treinando eles, deixando eles preparados para quando chegar a oportunidade eles puderem segurar também, né? Então foi mais ou menos isso. E aí você tem um instituto que nasce, logo que você se aposenta, mas depois você projeta uma possibilidade de também ser dirigente de um clube na cidade. Eu queria que você comentasse um pouco, porque tem uma fase, inclusive, que a categoria de base do Maringá Futebol Clube vai ser do Instituto Alex Santos, depois você desdobra isso no seu próprio time, que hoje é o Arucô. Conta essa história para nós de proximidade com o Maringá, categoria de base, e depois essa projeção. Em 2016 a gente funda o Instituto Alex Santos, né, junto com o Douglas Matos, que é meu parceiro, com o intuito de dar oportunidade para a molecada, fazer algo diferente, né? E a gente começou com pouquíssimos alunos, né? 12, 15, numa competição em uma categoria só. E aí, ao final dessa categoria, a gente é campeão, né? Já com praticamente 27, 28 atletas. Foi muito legal. E aí o pessoal já, mas tem que criar as outras categorias, tal, tudo. E foi muito rápido, né? Porque ele foi criado em dezembro de 2016. Em maio, no finalzinho de maio, a gente já tinha sido campeão de uma categoria aqui na região, que né, tem uma competição forte. E aí a gente começa a criar turmas, criar polos. E em 2018 a gente, por já ter uma estrutura meio que montada, meio, né, organizada, a gente faz uma parceria com o Maringá Futebol Clube, né? Então o Maringá Futebol Clube tinha base ali, mas praticamente ele terceiriza a base, né? Terceiriza, é uma parceria que é feita, né? Que o Instituto Alex Santos toma conta da base, né? Uma parceria com o Maringá. E a gente a gente fica aí responsável por captação, né? De fazer com que esses atletas possam melhorar o seu rendimento, né? E vem 2018, a gente já começa com um trabalho bastante forte, com 2 categorias, que foi a 15 e a 17. A 15, extremamente meninos que hoje já estão jogando no Arucô. A 17, que chega até uma semifinal de campeonato paranaense, né? E a equipe que a gente perde, ela é campeã paranaense.
Então ela chega bem forte, assim, disputando com clubes que já tem uma história formada dentro do estado, né? E aí em 2019 a gente também renova a parceria com o Maringá, só que aí já é com 3 categorias, é o Sub-15, o Sub-17 e o Sub-20. Era o Sub-19, que agora, né, já é Sub-20. E nós somos, assim, a única equipe do estado a levar as 3 categorias para a segunda fase da competição, né? Até o Atlético, assim, tinha caído para o Curitiba, eu acho que, não sei se foi no 15 ou foi no 17, e aí ficamos aí com a única, eu não sei se é a única equipe do interior do estado ou a única equipe do estado a levar as 3 categorias para a segunda fase, né? E o projeto estava indo muito bem, né? A gente estava conseguindo fazer uma captação legal, trazer atletas, né? E veio a pandemia, né? Então a pandemia deu uma parada, fez com que esses atletas aí, na época 04, 05, até hoje esses atletas sofrem, né? Porque ficaram praticamente um ano parado, que não poderia treinar, não poderia sair para fora. Então a parte física, a parte técnica e psicológica deles abalaram muito. Então fez com que a gente não conseguisse formar bem, né? E assim, mesmo você pedindo, né, vamos treinar, vamos fazer assim, daqui a pouco vai melhorar, então não foi daqui a pouco, né? A pandemia foi durante muito tempo, né? Então dá até dó dessa categoria 04, porque eles sofreram bastante, né? E aí 2020, pós-pandemia... Alex, deixa eu só pedir licença um minutinho, que tá batendo na porta, dá uma olhadinha. Só pra gente ver o que é, senão vai atrapalhar aí a sua... Umas tampas de lente que a Lírica comprou. pediu. Ok. Bora. Estamos? Certo? Sim. Eu peguei tá aqui também. Vamos lá então, foi câmera? Foi câmera, foi? Foi som? Gravando. Alex, take 2. Desculpa pelo corte, Alex. Não, Vamos tranquilo. lá. Alex, eu queria te perguntar, e aí é uma coisa bastante importante a gente entender, como é que você consegue trazer, claro, por toda a sua credibilidade, mais investidores japoneses para aportar recursos num time maringaense do interior? Como é que funciona essa articulação e a visão dos japoneses em investir aqui? Bom, não deixa de ser uma responsabilidade, né, muito grande. Foi de um projeto, né, do Instituto, então depois da pandemia ali, né, deu o que deu, e aí o Maringá já estava se organizando com a base e tal, tudo, e aí a gente achou melhor ter uma autonomia maior e quem sabe ter algo próprio, né, então, onde a gente já tinha praticamente uma base montada, e essa base a gente já usaria para conforme uma escadinha. Então você vem com sub-15, você vem com sub-17. A gente ainda não tinha um sub-20, mas quem sabe dar oportunidade para esses meninos que estão sendo formados para usá-los no profissional, né? E aí eu levo esse projeto pro Japão, né? Algo que seria para médio e longo prazo, no investimento numa cidade que ela é a melhor do Brasil. Então, com tudo isso que Maringá também proporciona, com o Alex, né, que já tem uma história no Japão, aquele negócio também que eu também tenho uma responsabilidade de estar levando, de estar trazendo, né, investidores para cá e estar dando a minha cara, né, porque assim, algo que aconteça errado aqui vai bater lá no Japão, né? Então, tendo essa responsabilidade, mostrando para eles, né, todos os detalhes de como seria, de como, né, dos riscos que o clube corre, mas assim, algo que a gente já teria uma estrutura montada, algo que com parcerias, né, ela começa a ser viável, né? Então, eles entendem dessa maneira e dão um aval para que a gente possa criar o clube, né? Então, o clube foi criado em 2020. Em 2021 a gente disputa nosso primeiro campeonato, né? Que é a terceira divisão. A gente começa do zero mesmo, sem nada.
tem um apoio da prefeitura, né, que cede os campos para a gente, que foi de extrema importância até hoje. Então a gente tem a responsabilidade de cuidar muito bem desses locais que a gente treina, né, de poder estar retribuindo a isso que a cidade está nos proporcionando e sempre agregar, trazer investimento, trazer pessoas, para que o clube também possa servir de vitrine, não só para os investidores, mas também para a cidade, para os atletas. E eu acho que aí foi dado o primeiro passo, né? Então depois a gente sabe que futebol é resultado e os resultados foram vindo, né? Então participamos da 3ª divisão, campeões da 1ª divisão. Participamos da 2ª divisão, vice-campeões, subimos para a 1ª divisão. E em 2023 a gente já está jogando com os grandes, né? Então foi uma coisa que foi muito rápida, nem mesmo a gente sendo bem... como que eu posso dizer assim? Não, vamos disputar e vamos ser campeão, né? Não é fácil assim, né? Tem várias equipes aí que estão há anos aí investindo e tal, tudo querendo subir para a 1ª e não conseguiram, e a gente, com um ano aí, a gente passou da 3ª para a 2ª e com um ano passou da 2ª para a 1ª, né? E esse ano, mesmo assim, mesmo sendo caçula, mesmo não tendo nenhuma experiência de 1ª divisão, a gente consegue passar por alguns clubes, inclusive Londrina, que é um time de 2ª divisão, Azures, Rio Branco, que é um time que não caía, né? Então, mesmo assim a gente consegue se firmar na 1ª divisão, se classifica para o mata-mata, né? Entre os 8 do estado. Então, assim, é algo que surgiu, e a gente precisa agora sempre tá melhorando, né? É claro que o investimento é alto, mas a gente fala que com parcerias tudo é possível, né? Então a gente correu aí atrás das parcerias. Hoje a gente está bem feliz com as parcerias que a gente obteve aí durante todo esse tempo, né? E agora é sempre tá buscando aí melhorias, né? De como que o clube pode dar mais oportunidade. A gente não vai correr disso, né? De dar mais oportunidade para a molecada, de tentar formar e colocar o máximo possível para jogar no profissional. É um pouquinho diferente do Maringá. O Maringá hoje também tem uma estrutura muito legal, está tendo resultados muito importantes, muito legal para a nossa cidade, faz com que também, né, a gente também receba um pouco disso, né? Oh, mas caramba, o Maringá está muito bem, vamos no estádio. Pô, e o Arucó, quem que é? Vamos lá ver também, né? Então, a gente acaba conseguindo aí ir na mesma onda, né? Porque quando a cidade está bem, e é uma cidade que gosta de esporte, a gente vê no vôlei, a gente vê no futebol, a gente vê sempre nos projetos, nos torneios que tem aqui na cidade, né? A presença sempre de várias pessoas, então faz com que as pessoas que estejam engajadas e as que possam querendo entrar, possam ver de uma maneira diferente. Pô, mas essa cidade é boa, né? Pô, Maringá tá lotando. O Arucó, mesmo no primeiro ano, mesmo sem torcedor, a gente pega o nosso primeiro ano com um ano de pandemia que não podia nem ir no estádio, né? Então a gente chega do nada e hoje a gente já é o 5º clube do estado a levar mais pessoas para o estádio, mesmo com uma média aí de 2, 3 mil pessoas por jogo, né? Então, para a gente é muito importante, agora é dar prosseguimento, né, ao Arucó e fazer com que a nossa cidade fique feliz aí com as duas equipes, né? Claro que com isso vai surgindo a rivalidade, que seja uma rivalidade bem sadia, né? Acho que precisa e que o melhor possa sempre tá levando aí Maringá a outro patamar, né? Onde que já deveria estar faz tempo, né? Disputando aí uma Série C, uma Série B, como Londrina, né? A nossa rival também aí, e a gente só fica vendo Londrina aí disputando os jogos, clubes grandes aí para ter, né,
A gente tem que ir em Londrina para ver os jogos, né? Então agora, quem sabe a gente, né, com as nossas equipes aqui de Maringá, trazendo também grandes equipes aí para o pessoal ver, para as crianças verem, para ter algo, né? Caramba, papai, eu também quero jogar lá naquele time. Criar nas crianças esse sonho de poder ser um atleta também, né? Então, acho que isso é muito legal, faz com que os investidores, as pessoas possam ter interesse também de estar junto com a gente, e agora é trabalhar. Alex, para encerrar, o que foi e o que é o futebol na sua vida? Bom, futebol é, para mim, tudo, né? É o esporte que fez com que eu me identificasse de uma maneira que eu não gosto muito nem de perder para o ímpar, né? Então, o futebol, assim, me ajudou me levou a vários locais, assim, que eu pude entender, eu pude ter um aprendizado muito amplo, né? De como funciona, né? Então, além de ter ficado muito tempo num lugar que o respeito é de extrema importância, né? Então, o ganhar e perder faz parte. Claro que a gente só quer ganhar, mas saber respeitar quando você perde, né? Eu acho que isso é extremamente importante, né? E você ser humilde ao tempo de ser profissional e falar, eu dei meu máximo para ganhar. Não ganhei, parabéns aí você que ganhou, eu vou lutar para voltar mais forte no próximo, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Então, hoje é isso que a gente tenta passar aí para as crianças, né? E tenta passar para os pais também, que hoje a gente acha que é o mais difícil. Passar não para as crianças, que acho que hoje elas sugam tudo que a gente fala, mas passar para os pais, o quanto é importante criar bem as crianças, né? E essa parte do perder faz parte do aprendizado delas, né? Só assim que elas vão começar a entender a vida em conjunto, a vida em grupo, a vida no dia a dia, né? Que um dia você vai ganhar, um dia você vai perder. É muito difícil você ganhar e nunca perder, né? E às vezes as crianças não estão preparadas ainda para perder. Então é algo que a gente precisa colocar aí na cabecinha dos pais, né? É uma coisa que é bem legal quando a gente fala que trabalha diretamente com as crianças e indiretamente com os pais, com os irmãos, com o vovô e a vovó. Muitas famílias, né? Então, o esporte faz com que crie isso, né? Você atende uma criança, você atende a vovó, você dá um padrão de vida melhor, né? Saúde. A gente tem uma parceria com as universidades também, tanto com a Universidade Estadual de Maringá, tanto com a UniCV também. E a gente vê o quanto uma criança ela é diferente dela praticar o esporte e não praticar o esporte. Né? Ela fica menos adoentada, ela tem autoestima, né? Então, é algo assim que a gente gosta muito de passar para as crianças. A gente também vai aprendendo com isso, porque são várias famílias, né? E cada uma tem a sua especificidade, a sua particularidade. Alguns têm alguns problemas familiares, outros não. Outros são, né? Ganham tudo muito fácil, outros não. Então, a gente vai para alguns jogos assim, a gente vê, né? Porque quando a gente leva para os jogos, é crianças de tudo qualquer tipo, né? Então, e aí, bem no comecinho do projeto, a gente falava assim, ó, faz uma redação aí de como você acha que foi a competição. E aí, eu gosto muito de frisar isso, porque a gente também começou a aprender com isso, né? De ouvir também as crianças, e elas são muito transparentes, né? Ela passa ali mesmo os problemas que ela tem dentro de casa, e às vezes a gente fica até sabendo e tenta até ajudar, né? Porque era criança que falava assim, nossa, esse campeonato foi muito legal, só que só tinha frango. Ah, o chuveiro não era muito legal. Ah, só tinha água morna. Aí o outro já, nossa, nunca comi tanto. Nossa, foi a melhor viagem da minha vida e não sei o quê. Então, assim, você via que, né, tinha crianças que viam de uma maneira, tinha crianças que viam de outra. Mesmo assim, elas estavam na mesma equipe, disputando a mesma competição e tal, tudo. E a gente
sabia que, opa, essa daqui a gente precisa lidar com ela, ó, vamos um pouco com mais calma. Ó, essa daqui a gente precisa dar um jeito nele aqui para ele tomar cuidado, né? Então, a gente foi aprendendo, a gente ainda continua aprendendo, então vai fazendo com que o esporte vá, né, ajudando as crianças, nos ajudam como gestores, né, de poder sempre estar ajudando mais. Hoje, o Instituto Iwaruko atende aí uma média de 400 crianças, né, em parcerias também com universidades, Cocamar também é a nossa parceira, cede aí o espaço. Então, assim, são vários parceiros que fazem com que a gente possa dar oportunidade aí para mais crianças, diretamente e indiretamente para várias famílias, né? E hoje a gente já tem o clube, né? Então, ajuda também a cidade, né? Investimentos e por aí vai. Você vê que é bem complexo. Legal, Alex. Show de bola. Maravilha, a entrevista. Só antes lá, quando você perguntou do pai dele no primeiro, aquela das